Boa noite, Creuza News. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro, e o Creuza News começa direto dos estúdios da EREM Creuza. E hoje irá abordar um assunto muito comentado, alimentação saudável. Iremos agora falar com a repórter Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, Márcia. Estamos aqui no IP Moinho Oliveira para falar com a nutricionista Dinara sobre alimentação saudável. E agora vamos chamar a repórter Jerusa. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Eliane. Estamos aqui na Academia Fit para falar com o nutricionista esportivo Donivaldo sobre alimentação saudável e exercícios. Agora vamos falar com a nossa repórter Thalia. Boa noite, Thalia. Boa noite, Jerusa. Ontem estive aqui na Academia VIP e tive uma conversa com o personal trainer Tiago sobre alimentação e treino. Agora vou passar para Marleide. Boa noite, Marleide. Boa noite, Thalia. Estamos aqui na UBS Cruzeta para falar com a médica Rosicléia sobre a má alimentação. O Creuza News começa agora. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui diretamente do estudo Creuza News e hoje iremos falar sobre alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. E não é novidade de que uma alimentação inadequada está associada a uma série de doenças. Agora vamos conversar com a nossa repórter Eliane, diretamente do Moinho Oliveira. Boa noite, Eliane. Let's go! Hey, the city streets are burning up our feet as we... Boa noite. Estamos aqui com a nutricionista Dinara para saber um pouco dos nutrientes das frutas. O que são nutrientes? Nutrientes são compostos que são encontrados em frutas, legumes, vegetais e são responsáveis pela manutenção das nossas funções vitais. Quais são os tipos de nutrientes? Bem, nas frutas nós encontramos água em grande quantidade, certo? Vitaminas, nós encontramos também fibras e nós também encontramos sais minerais. Quais os benefícios de consumo de salada? Bem, as saladas elas oferecem vários benefícios, certo? As saladas normalmente que são feitas de folhas, elas são riquíssimas em fibras insolúveis, certo? Que favorecem o retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, ela vai lhe dar uma sensação maior de saciedade. Elas também são riquíssimas em vitaminas, em minerais, certo? E também são ricas em compostos antioxidantes. Estamos aqui na seção de cereais para saber a diferença entre produto light e diet. Bem, os produtos diet, na verdade, ele tem a exclusão de algum composto, como, por exemplo, o açúcar, o óleo, certo? Aqui a gente pode citar a gelatina, que muitas vezes o nutricionista ele recomenda como uma sobremesa para pacientes diabéticos, na qual há a exclusão total do açúcar. Já produtos light, ele há uma redução de pelo menos 25% da composição do produto, certo? E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do açúcar light, certo? Ele tem uma redução do percentual de calorias, ou do açúcar, ou de qualquer outro ingrediente que faça parte da composição do alimento. Como escolher uma boa barra de cereal? Para ser considerada uma boa barra de cereal, ela tem que ter pelo menos 3 gramas de fibra, certo? Ou seja, de um carboidrato bom, seja aveia, seja linhaça, ser reduzida de açúcar, certo? Conter uma gordura boa e também na sua composição conter, por exemplo, frutas secas, certo? Quais os melhores tipos de carne para o consumo? Bem, os melhores tipos de carne para consumo são aqueles cortes que são mais magros, como por exemplo o patinho, o coxão mole, o coxão duro, o filé mignon, certo? E
Assim, a carne branca também, que é a carne de frango ou a carne suína, certo? Lembrando que tanto a carne de frango quanto a carne suína deve ser retirada a gordura, certo? No caso da carne suína, e no caso do frango, a pele deve ser retirada. Os peixes também são excelentes opções de proteína para consumo. Dando continuidade ao nosso telejornal, vamos conversar com a nossa repórter Jerusa, que vai falar com o nutricionista e esportivo Donivaldo. Boa noite, Jerusa. Boa noite, estamos na Academia Fit com o nutricionista Donivaldo. Quais são as dicas para uma alimentação saudável? Para ter uma alimentação saudável, não só ter uma alimentação saudável, ter uma qualidade de vida melhor, você tem que ter um conjunto, que seria tanto a alimentação, como uma hidratação bacana, também adequada, como o treino e um descanso. Mas na alimentação saudável, você deve procurar produtos mais naturais possíveis. Alimentações como os carboidratos, proteínas de valor biológico bom, como peixe, frango, ovos, procurar raízes como batata doce, são os carboidratos, como macaxeira, batata doce, inhame, verduras, frutas, produtos mais naturais da terra que a gente pode estar encontrando. Existe uma dieta universal para todas as pessoas? Não existe. Dieta é individualizada. Toda dieta ela tem uma diferença, cada pessoa responde de uma forma diferente. A dieta que serve para você não serve para mim, porque seu cotidiano é diferente, suas necessidades é diferente, seu objetivo é diferente do meu. Então, cada pessoa é individualizada. Então, se fosse para generalizar, ser universal, seria em busca da qualidade dos alimentos, da qualidade do exercício, da qualidade de uma hidratação, de um bom descanso e sim, da boa forma, da qualidade de vida saudável. Mas dieta ela é individualizada. Quem faz exercício logo cedo deve tomar 2 cafés da manhã? Na verdade, o que seria 2 cafés da manhã? Se for relação de pré e pós-treino, até depende também do treino da pessoa. Exemplo, se a pessoa levanta logo cedo, como a gente estava comentando antes, não foi? Se a pessoa levanta logo cedo, vai fazer uma caminhada, não é necessário tomar um café da manhã para ir treinar. Ela pode fazer sua atividade e depois, quando ela chegar, ela pode fazer sua refeição. Ou caso, se ela for fazer um funcional, uma musculação, um exercício mais intenso e ela tem um tempo de se alimentar, ela faz uma refeição sólida e quando voltar, ela pode fazer um lanche depois do treino, tranquilamente. Quais os alimentos que o hipertenso deve evitar e por quê? Os alimentos que o hipertenso deve evitar são alimentos que contêm muito sódio, geralmente são alimentos processados, embutidos e enlatados, que é exemplo, quitute, também tem a questão da charque também, que é utilizado muito, mas eu posso escaldar várias vezes, mesmo se você escaldar várias vezes vai conter o sódio lá, então tem que evitar. O próprio sal mesmo, que tem que evitar em grandes quantidades, deve ser evitado, então assim, é interessante colocar oréganos e usar temperos naturais, certo? Porque se consumir em excesso, isso vai alterar a pressão do hipertenso e ele pode estar passando mal. Qual a melhor dieta para quem quer ganhar peso? Na verdade, toda dieta ela é individualizada. Tanto para ganhar peso, emagrecimento, resistência ou saúde, você tem que individualizar o paciente. Você tem que saber como é o cotidiano dele, as necessidades dele e o objetivo dele. Aí assim a gente vai traçar uma estratégia para ele ganhar esse peso e se adequar. Aí tudo vai depender da rotina dele, do cotidiano dele, das necessidades dele. Ontem, nossa repórter Thalia foi à Academia VIP para falar com o educador físico Tiago. Olá, estamos aqui na academia com o professor Tiago, que também é personal trainer, para realizar algumas perguntas. Qual tipo de alimentação vocês aconselham antes de treinar? Bom dia. No geral, a gente aconselha a ingerir carboidratos de baixo índice glicêmico. Exemplo de batata doce e proteínas, como o frango, por exemplo, com pouquíssima adição de gordura, de preferência.
Quem faz exercícios logo cedo, ao acordar, precisa se alimentar antes e depois do treino? Olha só, esse alimentar antes do treino fica bem subjetivo, porque a depender da hora que ele for treinar, o nosso corpo não consegue absorver os nutrientes que você fez nessa refeição pré-treino. Então ele vai buscar esse suporte na refeição grande, maior, na refeição maior que você fez antes desse jejum. E a alimentação pós-treino é praticamente obrigatória, assim como a manutenção dela ao longo do dia, independente de qual for o objetivo. A alimentação periódica, bem estudada, ela vai ser sempre importante após o treinamento. Para os atletas obesos que se alimentam de forma errada, qual é o treinamento mais indicado? Olha só, sempre nós indicamos a musculação, porque cientificamente já foi comprovado que para gerar uma perca maior de gordura, a musculação é muito mais indicada do que os exercícios aeróbicos por si só. E voltado para a área da questão da má alimentação dele, nós realmente indicamos que ele procure um nutricionista, porque esse sim vai passar uma dieta mediante seus objetivos. Aqui na academia, vocês focam na nutrição dos atletas ou só na musculação? Olha, no geral, na musculação. Até porque a questão nutricional fica mais específico ao nutricionista, ao nutrólogo e até mesmo ao endocrinologista. Porque eles sim são mais capacitados a falar mais sobre essa questão alimentar. O que nós fazemos aqui em relação a dicas alimentares é basicamente isso, são dicas de como se reeducar na questão alimentar, deixar de comer algumas coisas que são totalmente desnecessárias para os objetivos específicos e direcionar a um profissional da área de nutrição. Suplemento alimentar é importante para todos os públicos? No geral, sim, com pequenas exceções. Existem pessoas que têm certa intolerância com alguns tipos de suplementação. Essas pessoas, enfim, como todas as outras, têm que ter um acompanhamento mais específico com um profissional especializado, no caso um endocrinologista ou um nutricionista. Mas sim, todas as pessoas, de forma orientada, como profissional gabaritado, deveriam ser sim orientados a suplementar. E agora, diretamente do PSF Cruzeta, iremos falar com a nossa repórter Marleide. Boa noite, Marleide. Boa noite. Estamos aqui no postinho da Cruzeta para conversar um pouco com a doutora Rosicléia sobre a má alimentação. Boa noite, doutora. Boa noite. É um prazer falar com todos vocês sobre um tema tão importante, né, que é uma boa alimentação, tanto na infância, na adolescência e também na fase adulta. Doutora, na prática, o que é uma má alimentação? Uma má alimentação é aquela que a gente tem a influência dos pais, no qual é o responsável de levar os alimentos para a gente consumir dentro da casa da gente. Então, o que acontece? Uma má alimentação, ela vem desde o preparo desses alimentos e uma consequência de você comprar alimentos que não são saudáveis, como alimentos industrializados, esses alimentos mais com grande quantidade de sódio, né, que são enlatadinhos, todinhos, pacotinhos de bolacha, chocolate, salgadinhos e por aí vai um monte. E, consequentemente, o que eu faço dentro de casa também me leva a uma má alimentação, que é botar uma criança para comer na frente da televisão, oferecer alimentos, às vezes, fora do horário que é uma alimentação saudável, do café, almoço e janta, e fornecer uma alimentação que não é saudável, como guloseimas, doces, ficar na frente da televisão muito tempo, porque a criança ela não controla o apetite, né? Ela vai comendo, vai ingerindo aqueles alimentos e cada vez se agravando mais. Então, vai desde o ato de comprar alimentos, consumir alimentos e a participação da família. Então, essas são a má alimentação dentro de casa. Quais as principais causas da obesidade infantil? Bem, a obesidade infantil ela vem conciliada, né? Desde o alimento que é supercalórico, no qual vai provocar distúrbios endocrinológicos, que são hormonais, né? Um excesso de gordura que vem daquele alimento que não é bom para a saúde. Uma das principais causas é a diabetes, né?
o colesterol, o triglicerídeo, que são taxas que pode ser aumentada com o excesso de alimentos ruins, né? Pode vir doenças cardíacas, pode vir criança com problema na pele, de alergias, né? E pode, com o passar do tempo, virar um tipo de obesidade mórbida, que vem toda uma consequência de mais doenças fatais na infância. Doutora, qual a relação entre a má alimentação e o câncer? Bem, são duas doenças que andam juntas, né? Ou seja, o câncer, ele pode ser vários tipos de câncer. Só que quando eu ingero uma quantidade de alimentos que não são saudáveis, que são industrializados ou são processados de uma maneira diferente, eu vou ter uma predisposição mais para frente a desenvolver algum tipo de células, provavelmente que se multiplicam com facilidade, que pode provocar um câncer. Não significa, né, que uma má alimentação pode provocar um câncer. Não existe também todo esse mito. Existe uma causa que vem também da má alimentação. Por exemplo, a gente tem muito costume de plantar um alimento numa horta e utilizar químicos. E esses químicos, eles podem sim não consumir, ser consumidos de uma forma no alimento, numa verdura, numa fruta, e por ali fazer uma anomalia nas células do nosso corpo, no qual pode dar o nascimento de células metaplásicas, ou seja, uma célula ruim que tem uma predisposição a câncer, um câncer gástrico, um câncer intestinal, um câncer na adolescência, tanto ambos, meninas e meninos, né, uterino, que também pode ter uma certa porcentagem de alimentações ruins, mas dois assuntos distintos, mas que também, se eu não me cuido, eu posso sim ter uma porcentagem de ter um tipo de câncer. Pensando bem que também o câncer, ele é genético, ele vem de uma parte hereditária, ele vem, né, todos de outros fatores antigos, mas também tem relação com a alimentação. Quais as consequências de uma alimentação inadequada? Bem, as consequências é um tema bem abrangente, né? Ela é a longo prazo. A alimentação, ela vem desde da barriga da mamãe, né, no qual a criança recebe através de alimentação saudável da mãe, e quando nasce, há o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que é a indicação que a gente dá para todas as mamães. A partir de então, a gente já começa a suplementar, colocar vitaminas, uma alimentação da família e outras alimentações que a criança vai recebendo certos nutrientes para o seu desenvolvimento. Então, as consequências, ela vem de uma má alimentação não recebida, né, não estimulada pelos pais, no qual é a longo prazo, que vai com o tempo ter consequências de doenças como obesidades, doenças cardíacas, de pressão, glicêmicas, e por aí vai um monte de bases de doenças que são graves, mas que também tem como prevenir e ter uma boa vida, uma boa alimentação, e por aí vai. Essa foi mais uma edição do telejornal Creuza News. Obrigada a todos pela audiência e tenham uma boa noite. Boa noite.